E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Esse mês saiu, tá? Saiu o relatório em relação a número de desempregos, número de vagas e etc. no Japão, tá? E esse mês foi o mês mais confuso. Sim, o mês mais confuso para o relatório. Por quê? Teve mídias, no caso da NHK, falou que o número de vagas pela indústria caiu 12%. Só conferir aqui. Caiu 12,7%. O jornal Mainichi falou que caiu 2%. Então já dá para você ter uma ideia que existe uma discrepância muito grande de informações, que está rolando até na própria mídia japonesa, e que a coisa está confusa. Além disso, tá? O próprio governo soltou duas notas falando sobre desemprego, que uma desmente a outra. Então já dá para você ter uma ideia que o governo Kishida está mentindo na cara dura. Ele solta uma nota, aí depois ele solta uma outra nota, o próprio governo desmentindo aquela nota anterior. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa está muito confusa. O governo Kishida está muito confuso e os números do Japão não estão legais. Eu vou trazer isso para você aqui, e daí você tira a sua conclusão, tá? Da situação que está o governo Kishida e que está o Japão em si. Tá? Mas vamos lá. Proporção de número de vagas por candidato. Tá? A proporção média nacional de vagas por candidato em setembro, você vê que o governo Kishida ele solta com vários meses de atraso. Tá? Eles têm os números atuais. Isso é fato. Cansei de provar aqui em outros vídeos que eles têm os números atuais, mas eles não soltam. Por quê? A coisa está horrenda. Então, se o Kishida ele quer aprovar algumas coisas, ele tem que segurar certas informações. Ele não pode deixar de soltar. Só que ele está segurando essas informações e soltando com um tempo bem atrasado. Então você vê a malandragem dele. Mas continuando. A proporção média nacional de vagas por candidato em setembro foi de 1,29 vezes. Marca bem isso aí. Tá? Permanecendo no mesmo nível por 3 meses consecutivos. Tá? Vai registrando isso aí. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar declarou: embora o rácio efetivo das vagas de emprego por candidatos permaneça inalterado, o número de novas vagas de emprego diminuiu, diminuíram em relação ao mês anterior. Por isso, precisamos estar atentos no futuro. Então, é aquela velha história. Eu vou trazendo, eu vou acompanhando as mídias japonesas, então eu vou vendo. É aquela velha história. Eu não estou aqui falando por falar. A gente faz comparações de números todos os meses. A gente vai acompanhando todos os meses. Então a gente tem uma certa noção. Eu não fico acompanhando só também anúncio de emprego. Igual, por exemplo, se você entrar na Iolo, você vai ver centenas de anúncios de emprego ali. Então você vai ver, não, o Japão tá bacana de emprego. Tá? Mas se você fazer a comparação dos números, no caso assim, das vagas de emprego que tem ali por setor, você vai ver que tem alguma coisa errada. Tá? Isso é só um exemplo, mas continuando. Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, a relação efetiva de oferta de emprego por candidato, que indica que o número de vagas por pessoas procura trabalho, foi de 1,29 vezes em setembro, o mesmo nível de 3 meses consecutivos. Tá? As taxas mais altas continuam em Fukui. Tá? A Fukui está oferecendo mais empregos, com 1,91 vezes, né? Yamaguchi com 7,73, Shimane caiu para terceiro lugar, geralmente Shimane ficava entre primeiro e segundo ali, né? Caiu para terceiro com 1,66 vezes, Hokkaido com 1,8 e Osaka com 1,9. Então já dá para você ter uma ideia que Osaka não tá legal para procurar emprego. Então se te oferecerem emprego pro lado de Osaka, dá uma pensada. Por quê? Se acontecer algum caso de você ficar desempregado, depois para você conseguir emprego na região de Osaka, vai ficar meio complicado, vai ficar meio osso. Aí você vai gastar de novo com mudança, dependendo da mudança para longe, etc. E já sabe, é mais transtorno e mais gasto. Tá? Então por isso que eu gosto de trazer esse tipo de matéria, já para as pessoas terem noção do que fazer, caso aconteça alguma coisa. É o famoso plano B, plano C. Analisando as novas vagas de emprego por setor em relação ao mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 5,2% no setor de hospedagem e alimentação e de 2,6%
no setor de pesquisa acadêmica, serviços profissionais e técnicos. Tá? Então você vê que setorização, você vê que houve um aumento. É aquela velha história. Por isso que eu sempre falo, estuda japonês, tá? Porque você vê que o setor de hospedagem e alimentação está crescendo muito. Quando fala alimentação, não é bento yasa, entre aspas, tá? São o quê? Restaurantes, bares, izakayas e etc. que está subindo. Da mesma forma que hotéis. Então, só que no hotel, dependendo, você vai trabalhar em vários setores. Não é só limpeza de quarto, levar comida. Dependendo, você vai trabalhar na parte da cozinha, arrumação e etc. Tá? Por outro lado, na indústria transformadora, o que é? É onde a grande maioria dos trabalhadores brasileiros aqui no Japão trabalham. Tá? Na indústria transformadora diminuiu 12,7%. Então você viu que caiu o número de vagas em 12,7%. Então você vê que a parte da indústria no Japão está cada vez pior. E a indústria da construção, no caso construção civil, diminuiu 8,1%. Quem acompanhou viu que nesse último trimestre o número de casas novas em construção bateu, como é que se fala assim, o mínimo. Caiu muito o número de construções. O governo está assustado. Por quê? Em cima disso aí não gera renda, não vai gerando um monte de impostos e outras coisas. Caiu muito o número de construções novas. Reformas dos apartamentos também. Tanto que saiu uma matéria falando que uma boa parte de dos prédios, condomínios, etc., aqui do Japão, não tem fundo de reserva para poder fazer reparo e manutenção e conservação. Então o governo Kishida está, entre aspas, descabelando com isso. Porque teve uma série de leis sobre conservação de casas e etc. E agora eles vão ter que arcar com isso, por causa dessa lei. Então a coisa está ficando complicada bastante. O governo Kishida está cada vez metendo os pés pelas mãos. Eles fazem certas leis e não fazem uma pesquisa de campo antes. Aí depois, quando fazem as leis, depois que vê o resultado das leis, eles não sabem o que fazer. Tá? Por isso que eu falo, o governo Kishida está muito perdido. Mas continuando aqui. Só para finalizar essa parte aqui. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma: devido ao aumento nos preços das matérias-primas e da gasolina, a indústria, como a indústria transformadora e da construção e dos transportes, não conseguem oferecer empregos. Você viu? Não conseguem oferecer empregos, apesar da escassez de mão de obra. A diminuição no número de novas vagas. Por isso, precisamos ficar de olho nisso. Então é aquela velha história. Está aparecendo vaga de emprego? Sim, para fazer manutenção. Saiu um funcionário, repõe ele. E acabou. Não são número de novas vagas. Tá? Que fique bem ciente. O próprio governo Kishida está falando isso. Que diminuiu muito o número de novas vagas de emprego. Então, tome cuidado. Tá? Só que o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do governo Kishida, ele já soltou uma nota totalmente diferente. E eu vou trazer isso para você aqui. Para você ver como é que a coisa está confusa. Dentro do próprio governo Kishida. Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, a taxa de desemprego em setembro foi de 2,6%, com uma melhoria de 0,1 ponto em relação ao mês anterior, agosto. Se o próprio Ministério do Trabalho falou que não houve melhoria, por que o Ministério de Administrações Internas e Comunicações falou que melhorou? Você entendeu? Por isso que eu falo que tem coisa assim que está muito confuso dentro do governo Kishida. Para mim, nada mais é que mentira. Não tem outra palavra para falar isso. Porque são dois ministérios dentro do mesmo governo que não tem sinergia, não tem sincronia, não trocam dados e cada um fala o que quer. Simples. Tá. Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas no mês passado foi de 67,87 milhões, com um aumento de 210 mil em face ao mesmo mês do ano passado. E um aumento pelo 13º mês consecutivo. Vocês viram? 14º mês consecutivo. Então você vê que eles estão falando que está aumentando o número de pessoas trabalhando. Só que no Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência está falando que não está subindo
um número aqui. Embora o rácio efetivo de vagas de emprego por candidato permaneça inalterado que não subiu, não alterou, nem subiu, nem desceu. O outro ministério, no caso de assunto de administração interna e comunicações, está falando que está subindo. Então você vê que tem algo errado aí. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa está, tá esquisita. E eles estão colocando, a razão desse, dessa subida por causa das mulheres. Vocês lembram que vídeos atrás eu havia colocado que o governo Kishida estava colocando a culpa do desemprego, no aumento do desemprego nas mulheres? Sim, agora eles estão falando que está aumentando por causa das mulheres. Tá, mas continuando aqui. Deste número, o número de mulheres aumentou 160 mil para 30,65 milhões, marcando o 20º mês consecutivo de aumento. Então você viu que eles tiram da mulher de um lado e depois jogam na mulher do outro. Complicado demais, né? Olhando para o número de pessoas empregadas por ramo, por atividade, os setores de alojamento, serviço, alimentação e bebidas e da construção aumentaram. Você viu que construção, eles falaram que aumentaram em face do mesmo mês em relação do mês anterior. Mas você viu que o próprio Ministério do Trabalho falou que a parte de construção diminuiu. E diminuiu quanto? 8,1%. E você vê que o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações falou que, subiu. Por outro lado, o número de desempregados no mês passado foi de 1,82 milhões, um decréscimo de 50 mil em face ao mesmo mês do ano passado. E o primeiro decréscimo em 3 meses. Você viu que não faz lógica. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo flutuações sazonais, foi de 2,6%, com a melhoria de 0,1% em face ao mês anterior. Se o próprio Ministério está falando que esse número de 2,6%, né, entre aspas, bateu entre os dois. Só que o próprio os números do governo está falando do outro, está falando que não houve alteração. Por que aqui está falando que houve alteração? Então você vê que existe uma mentirada por trás? Existe. Tá? Então só toma cuidado com o que você escuta por aí. Mas vamos lá. A parte de produção industrial. Isso aqui me chamou muita atenção, mas muita mesmo. Por quê? De acordo com esse relatório do governo japonês, só existe carro no Japão e só existe a Toyota. Por incrível que pareça. O índice de produção industrial, que mede a atividade produtiva das empresas, subiu pela primeira vez em 3 meses. Segundo o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, o índice de produção industrial do mês passado, no caso para setembro, tá, foi de 103,3%. Né, em relação a 2020, foi de 102, de 100, em relação a 100, tá? De 103 com base comparativa de 2020 numa escala de 100, com 0,2% superior em relação ao mês anterior. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria atribuiu o aumento a uma recuperação na produção de automóvel em setembro, que foi uma reação do declínio das taxas de funcionamento das fábricas em agosto, no caso da Toyota, devido aos efeitos dos tufões e falhas no sistema da Toyota, em 15 fábricas. Então você vê que eles só citam a Toyota. Então, pelo relatório do governo japonês, só existe a Toyota no Japão e só existe carro. Não existe outra coisa. Então você vê que eles não têm o que colocar, eles estão garimpando alguma outra coisa para colocar. Só que aqui eles não colocaram números. Então não dá para as pessoas terem uma ideia de quão melhorou, quão piorou. Porque eles só falam. Contudo, mantivemos o julgamento básico de que as atividades de produção corporativa passariam por um período de altos e baixos. Relativamente às perspectivas futuras, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria afirma. Eles afirmam. À medida que a produção
automotiva continua a se recuperar, esperamos que o preço global suba, mas continuaremos a monitorar as tendências nas economias estrangeiras e o impacto no aumento dos preços. Então você vê que eles não colocam números, não colocam cifras, então não dá para ter uma ideia de como piorou ou de quanto melhorou, piorou ou melhorou. Então já dá para você ter uma ideia do que é. Isso aqui é aquela famosa passada de pano, tá? Para poder falar, temos alguma coisa, mas não temos nada. Então precisamos soltar alguma coisa e soltamos uma porcaria. Aí tem um relatório, esse relatório é um pouquinho mais antigo, tá? Que é a do... Como é que se fala? Da Associação das Cadeias Logísticas do Japão, né? No caso assim, das cadeias dos varejistas. Eu vou trazer isso para você. Por quê? Isso aqui contradiz totalmente o que o Kishida fala. O Kishida ele teve no parlamento esses dias e ele falou, tá? Ele soltou uma nota em público, ele falou que aumentou o número de vendas de ar-condicionado no Japão. Alguém está mentindo na hora de fazer esse relatório para o Kishida. Por quê? A própria Federação dos Varejistas do Japão falou que diminuiu o número de vendas. Então o Kishida está passando vergonha ou ele está mentindo na cara dura. Mas vamos lá. As vendas nos principais supermercados do país foram de 1,70,8 bilhões de ienes em setembro, com um aumento de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, devido ao impacto no aumento dos preços dos produtos, um aumento de 2,8% pelo 7º mês consecutivo. Então, você para ver, nossa, está vendendo pra caramba, né? Aguarda. Analisando as vendas por produto, embora as pessoas continuam a abster-se, as pessoas não estão em adquirir alimentos devido à tendência crescente de poupar dinheiro, o aumento nos preços das lojas viu um aumento de 4,8% em face ao mesmo mês do ano passado. Então já dá para você ter uma ideia que até o BOJ já não sabe fazer mais conta. Porque o BOJ falou que eles querem uma inflação estável de 2%, e você vê que em relação a um ano já subiu 4,8%. Já dá para você sacar por A mais B que tem alguma coisa estranha. Tá? Então é aquilo, eles não estão vendendo na quantidade, por números grandes de produtos, eles estão vendendo na qualidade. Tipo assim, um produto custa X e vários produtos custam Y. Então já dá para você ter uma ideia que, como não existe mais esse de Y, só vai no X. Tá? Então, eles estão vendendo pouco com preço alto do que muito com preço baixo. Por outro lado, as vendas de vestuário, roupas em geral, né? Tem que colocar assim, bem explícito, que tem pessoas que não entendem. Tá? Me desculpe, para você que entende, me desculpe. É que tem pessoas que não entendem, então nós precisamos explicar de uma forma bem clara. Tá? As vendas de vestuário diminuíram 3,5% devido à fraca venda de artigos de outono, né, devido aos efeitos do forte calor do verão. Então você vê que estão colocando as baixas vendas no verão. A culpa é do verão e não é dos preços. Tá? Já deu para você sacar que sempre tem um bode expiatório, mas nunca é a inflação. Além disso, as vendas de eletrodomésticos diminuíram 19%. Devido às fracas vendas como refrigeradores, máquinas de lavar, ar-condicionados, etc. Então já dá para você sacar por A mais B que se houve uma diminuição de 19% na venda em geral de refrigeradores, máquinas de lavar, ar-condicionados, como é que faz a manutenção dos empregos das pessoas nas fábricas, onde a grande maioria dos brasileiros trabalham? Como é que faz? Então é cada vez menos horas trabalhadas nas fábricas, da mesma forma que saiu o relatório do Ministério do Trabalho, que está tendo cada vez menos disponibilidade de vagas, novas vagas. Então você vê que eles falam ali, bem claro, novas vagas não estão surgindo. Está vendo assim, a manutenção de vagas. Sai então nós precisamos repor aquela pessoa. E é só. A Associação de Cadeia de Lojas do Japão, de lojistas, tá, conduziu a pesquisa, falou. Então você vê que a própria associação, no caso assim, a Federação
dos lojistas do Japão, afirmou: embora o número de itens adquiridos não tenha aumentado, você vê que não aumentou o número de vendas, o valor total das vendas permaneceu em positivo em comparação com o ano anterior, devido ao aumento dos preços, aquilo que eu expliquei agora há pouco. E há preocupações de que o impacto sobre o consumo continuará no futuro. Fato. Tá. Em relação às medidas econômicas, como cortes do imposto sobre rendimento, que está a ser considerado pelo governo e pelo partido no poder, eles disseram: congratulo com as políticas que aumentem o rendimento disponível, mas gostaria que fossem implementadas com uma sensação de velocidade. Por que disso? É aquilo que eu já havia explicado, já havia trago em relação à última matéria que eu falei sobre o governo. Eles não estão querendo colocar isso de uma forma rápida. Só que o povo está apertado agora. E a situação, dependendo, pode ser que piore mais agora? Sim. Por quê? A Organização Mundial, né, se eu não estou enganado, eu não lembro se é do comércio, ele soltou uma nota falando que o petróleo ele pode subir até 75% por causa daquela tensão que está tendo lá do lado de Israel. Então, se o petróleo, ele, dependendo da situação que chegar para o lado de lá, chegar até um aumento de até 75%, você já imaginou o estrago que isso vai fazer no Japão? O Japão do jeito que está, eu não estou comparando com os outros países, eu estou falando do Japão. Eu falo assim porque sempre tem pessoas que aparecem nos comentários falando: ah, mas faz assim, faz... Não, o negócio é aqui, nós estamos aqui. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que o preço do combustível está caindo no Japão porque o governo está subsidiando. Da mesma forma, luz e gás. Só que a partir da hora que o governo tirar esse subsídio, vai vir um regaço, desculpa o termo, mas vai dar um regaço na vida das pessoas, que não fazem ideia. Esse mês, as pessoas tiveram já um gosto do que é ver, entre aspas, como é que se fala? Os valores na luz sem o imposto, sem o subsídio do governo. Na minha casa subiu 4.000 ienes. Porque quando o governo deu esse intervalo no pagamento do subsídio, claro que as empresas iriam repassar esse valor. Não iam absorver esse valor, então elas repassaram. Então, na minha casa, houve um aumento de 4.000 ienes. Claro que já para o mês de novembro e dezembro já anunciaram quedas. Eu trouxe essas quedas aqui, já noticiei. Só que o governo japonês ele havia anunciado que os subsídios eles iriam até dezembro. Eu não vi nenhuma outra matéria falando que eles vão estender esses subsídios para janeiro, após dezembro. No caso, subsídio de combustível, luz e gás. Depois desses meses, só Deus sabe o que vai dar. Se o governo japonês não estender esses subsídios, vai dar um regaço na vida das pessoas que vocês não fazem ideia. Você não faz ideia, dependendo. Claro que tem pessoas, graças a Deus, que conseguem pagar barato. Igual, por exemplo, o Fábio. O Fábio me manda nos comentários ali: ah, paguei X. Eu falei: pô, bacana, tá barato pra caramba. Queria eu estar pagando assim. Mas a região que eu moro, não dá. Eu não consigo. Tá? Mesmo às vezes não usando o ar-condicionado direto. Mas ainda assim veio uma paulada. Porque a Chubo, né, a concessionária de luz de onde que eu moro, eles cobram uma pancada. Né, só de uso mínimo. Então já, como é que se fala? A coisa fica complicada assim. Então daqui para frente é torcer para o governo não tirar esse subsídio da luz, gás e combustível. Porque se eles tirar, vai ser um regaço na pessoa. Por isso que o governo Kishida está querendo dar desconto na parte do imposto de renda e, como é que você diz? No imposto sobre moradia. É aquela velha história, não existe almoço de graça. Tem alguma razão por trás. Até a própria oposição está estranhando isso daí. Porque eles falaram: vocês correram para tentar aumentar os impostos de tudo quanto é maneira para a defesa. E agora, se vocês vão diminuir os impostos, não faz lógica, não tem lógica.
Vocês entendem o argumento da oposição aqui? E realmente não faz lógica. Eles correram, fizeram um rebu danado para tentar aumentar o orçamento das defesas em relação a impostos. Fizeram um rebu danado para agora eles fazerem isso. Sinal que eles estão com alguns números na mão que eles não passaram para as mídias da situação atual do Japão. Que eles não estão divulgando. O próprio governo Kishida, eles estão com alguns números escondidos que eles não estão divulgando. Mas é aquela velha história. Se você comparar, tanto que faz tempo, hein? Eu não tenho visto o número dos PIBs. O governo Kishida não tem soltado. Eu, pelo menos, não vi. Faz algum tempo o número do PIB. E aí? Esse mês eles soltaram. Você vê que de desemprego, né, no caso, vagas de emprego, e da parte industrial do Japão. E que saiu números confusos. Tanto que a Nikkei soltou em menos 12% o número de vagas na indústria e o jornal Mainichi 2%. Faz lógica? É uma discrepância de 10%, é muita coisa. Se você levar em conta que estamos falando a nível nacional, é muita coisa. E é um nível de erro muito grande. E aí? Tá. Então tem que se tomar cuidado? Muito. Muito mesmo. Então não vá avançando na lua achando que é queijo. Tome cuidado com suas finanças. Tá? Daqui para frente. Parte de emprego também, tome cuidado na troca de vagas de emprego. Você vê que a coisa não está legal. E é aquela velha história. Se você achar que eu estou mentindo, faça uma pesquisa no Google. Ou vai no Edge, lá no Bing, faz uma pesquisa. Ou entra no próprio site do governo, procure essas informações. Tá? E não só do governo. Usa a Teikoku Databank também, que é uma empresa de gerenciamento de pesquisa de crédito, que eles têm que estar envolvidos muito, de uma forma muito fina em cima disso, porque senão eles vão perder credibilidade no mercado. Tá? Você vê que tem a associação dos lojistas do Japão também, que soltam esses dados. Então você vê que esses próprios dados, de uma forma assim, um pouco mais privada, eles contradizem totalmente o governo Kishida. Aí é aquela velha história, em quem acreditar? Tá? Por isso que eu falo, dependendo, não precisa acreditar em mim. De forma alguma, da mesma forma que eu sempre falei, não sou influenciador. Mas eu vou garimpando os números, vou garimpando as informações e trago para você. Aí você vai tirar a sua decisão em relação ao que está realmente acontecendo no Japão ou não. Se eu estou falando abobrinha ou se eu estou fantasiando. Tá certo? Ou, como é que se fala assim, se a coisa aqui no Japão está totalmente bacana. Da mesma forma que saiu o quê? Houve, como é que se fala assim, um número recorde de 50 milhões de hospedagens na parte do turismo. Então você vê que o turismo está bombando no Japão. Então o número de vagas para turismo, no caso assim, para os setores de turismo, vai galgar, como é que fala assim, altos patamares ainda, até dar aquela estabilizada. Só que aí é aquela velha história. Quem conseguir entrar agora consegue uma boa, como é que fala assim, uma boa negociação na parte de emprego. Tá? Porque quem entrar depois já vai pegar aquele mercado já saturado. Então é aquela velha história. Aproveitar a onda que está indo. Por isso que eu sempre falei. Estuda japonês. Estudar japonês, aprender Nihongo, não é gasto, é investimento. É investimento de forma financeira, é investimento de forma pessoal. Tá? Dependendo da situação até sentimental. Japonês, mas por que sentimental? Porque se você saber falar Nihongo, você, dependendo, você consegue até namorar ou casar com uma japonesa. E aí? Tá? Você abre seu leque de possibilidades. Em vez de você ficar só restrito ali. Tá? Por quê? Se você vai ficar restrito. Porque se você não sabe Nihongo, você sempre vai depender de alguém para ir no mercado, dependendo, ou para ir numa repartição pública, ou para ir no médico. Da mesma forma que você não vai conseguir se deslocar, pegar um trem, pegar um ônibus para você viajar, para você fazer um passeio. Entende? Então, estudar a língua nativa, te abre um leque de possibilidades. Mas isso aí vai do modo de pensar de cada um. Eu conheço pessoas que moram há mais de 20 anos no Japão e falam, odeio Nihongo, não quero estudar. O problema é teu. Como é que você fala assim? Quem vai pagar o preço é você. Tudo tem um preço.
As pessoas parecem que não entendem. Tudo tem um preço na vida. Para você ter alguma coisa, você tem que abrir mão de outra. Ou você tem que se esforçar de alguma maneira. E as pessoas não. Então é aquela mesma história. Vai viver restrito. Só que a partir da hora que vive restrito, começa a falar: o Japão é uma porcaria, o Japão é isso, o Japão é aquilo, o Japão é aquilo mais. Por quê? Não consegue enxergar as coisas boas que os locais têm. Porque vive restrito na dificuldade. Uma pessoa que só vive restrito na dificuldade, ela só vê o quê? Dificuldade. E aí? Não é algo para se pensar? Da mesma forma que existem vagas de empregos para outros locais. Igual, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele cuida de uma cadeia de restaurantes em Hong Kong. Ele precisa de pessoas para trabalhar lá. Só que ele precisa de pessoas que entendam inglês. Porque eles vão ter que se comunicar com as pessoas. Então, ele não consegue pessoas para preencher essas vagas. Ele cansou de oferecer para minha esposa essa vaga. Só que minha esposa não fala inglês. Então, como é que ela vai pegar essa vaga? Entende? Então, já dá para você ter uma ideia de quão restrito, dependendo, você fica se você não aprender a língua, não estudar. Tá certo? O vídeo ficou longo, me desculpe, tá? Mas eu tinha que deixar algumas coisas aqui para as pessoas pensarem. Claro que muita gente vai falar assim: meu, você está falando besteira. Bom, isso é óbvio, tá? Eu não consigo alegrar todo mundo, nem Jesus alegrou todo mundo. Imagina eu. Tá? Mas só dá uma parada e dá uma refletida nas palavras que eu coloquei. O Nihongo foi só um exemplo. Existem outras áreas, igual, por exemplo, quer estudar para começar a fazer negociações, investimentos, etc. Você vai ter que estudar a parte financeira. O beabá do financeiro. Você pegou o beabá do financeiro, depois vai meter as caras. Mas se você não sabe o mínimo necessário do beabá do financeiro, para você fazer um investimento, é muito arriscado. É muito, entre aspas, não digo complicado, porque qualquer aplicativo você com 2 cliques você aplica o dinheiro. Mas você fica à mercê de regras que você não entende. Então, caso você precise do seu dinheiro ali de forma rápida, dependendo, você não vai conseguir. Por quê? Você não tinha as informações na hora que você fez a aplicação. Ou aquela aplicação não te rendeu da maneira que você esperava. Por quê? Você não tinha as informações sobre aquele ramo, aquele específico de investimento. Entende? Então tem muita coisa que as pessoas têm que realmente parar para pensar e dar uma certa estudada. Soltar um pouco, despender um pouco do seu tempo e fazer um certo estudo para certos ramos, porque senão é complicado. Tá? Mas é isso aí. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. E Maido.